Olá, sejam bem-vindos! Estamos chegando com mais uma videoaula aqui no canal. Só lembrando que sua inscrição e seu like é fundamental para nós. Ative também o sininho para ficar atualizado de tudo o que acontece por aqui. Na aula de hoje, vamos trabalhar com fichamento de citação. E aí, como se fazia um fichamento de citação? Vamos aprender a fazer de forma bem simples e de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Muito bem. Então, o que é um fichamento? Trata, pessoal, de uma forma bem prática de organização das principais ideias de uma obra, seja uma obra completa, como um livro, por exemplo, ou seja um simples texto. O fichamento torna-se, pessoal, relevante justamente pelo fato de substituir uma obra a qual ele é oriundo. Ou seja, se você já fez o fichamento de um livro, por exemplo, depois de um certo tempo você quiser obter informações deste mesmo livro, desta mesma obra, e você tem o fichamento pronto, você já não precisa mais recorrer a este livro, pois o fichamento do mesmo já vai substituir. Então, você não vai ficar precisando correr atrás daquela obra que você estava na mão um certo tempo e agora não está mais, porque você já tem um fichamento ali, então você já tem as principais ideias daquela obra todas sintetizadas no fichamento. É daí que se desencadeia a importância, que se desencadeia a fundamentalidade do fichamento, certo? Quais são os tipos de fichamentos mais populares que eu sempre destaco aqui? Quais são os mais populares, Eric? É justamente aqueles que são mais pedidos, mais trabalhados aí nas academias brasileiras, certo? Temos o fichamento de citação, fichamento de resumo e o fichamento bibliográfico. Fichamento bibliográfico, nós já temos aula de passo a passo como elaborá-lo aqui no canal e vale a pena você conferir. O fichamento de resumo vai vir numa aula posterior, ensinando também passo a passo, fase a fase de como elaborar o fichamento de resumo. E o fichamento de citação é o da presente aula, o qual nós vamos trabalhar agora, ensinando passo a passo como elaborar um fichamento de citação, completamente de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Inicialmente, é fundamental que nós tratamos daquela regrinha geral. Qual é? A referência completa da obra a ser fichada, do recurso didático que você está fichando. Logo de início, você deve colocar a referência do recurso a ser fichado. A referência, pessoal, é a identidade da obra, portanto, deve ser logo apresentada de início em todos os tipos de fichamento. Por isso que é regra geral. Eu caracterizo referência como regra geral em fichamentos, mas também em outros tipos de trabalhos acadêmicos. Essa estrutura denominada referência, ela vai se iniciar indicando logo a autoria, último sobrenome do autor em letra maiúscula, seguida dos primeiros nomes, o título, local, data de publicação e a editora. Aqui eu trago um exemplo para vocês verem como é essa estrutura já formada, como é uma referência completa formada. Eu tenho aqui Martins em caixa alta, que é o último sobrenome do autor, seguida dos primeiros nomes, Carlos Benedito, o que é sociologia, que é o título da obra, edição, local de publicação, editora e o ano da publicação. Essa é uma referência completa, estruturada, e é dessa forma que deve aparecer logo aí no início dos seus trabalhos acadêmicos, especificamente de todos os tipos de fichamento. Certinho? Inclusive, aproveito aqui falando de referência, que nós temos aulas a respeito de vários tipos de referência bibliográfica aqui no canal e vale a pena também você conferir. Muito bem, agora vamos entrar no passo a passo de como elaborar o fichamento de citação. O primeiro elemento, como eu falo todas as vezes aqui, em todos os trabalhos, que você deve logo fazer é a leitura. É o elemento principal. Sendo assim, você vai fazer uma leitura atenciosa da ferramenta a ser fichada. Durante tal leitura, você já vai marcando aqueles trechos mais relevantes que você
for achando. Não deu para fazer isso em uma ou duas leituras? Faça releituras e releituras do conteúdo e vá desencadeando este processo de marcar as partes mais importantes que você for detectando. Não se preocupe se aquela parte que você está marcando se os outros vão achar mais importante ou não. O importante é que você ache que é a parte mais pertinente, que é a parte mais é, interessante daquela obra, tá ok? Então, quem deve achar que as partes mais importantes é você, porque a leitura é sua, o fichamento é seu, então não se preocupe com o que os outros vão achar. Se é você que está lendo, é você que vai determinar esses trechos, esses pontos mais pertinentes da obra, certinho? Muito bem, esse é o passo 1, leitura e releituras, e já marcando os trechos mais pertinentes da obra que você for detectando. Enquanto isso, a gente já parte para o passo número 2 do fichamento de citação, que é, após você ter feito a leitura e releitura, destacando as partes mais importantes, mais interessantes que você achou, é hora de começar agora, nesse passo 2, a transcrever de forma integral tais partes. O que é escrever de forma integral? Aquela parte que você detectou, ela deve ser transcrita da mesma forma que está na obra, sem nenhuma alteração, sem retirar e nem pôr. Justamente por isso, essa parte ela deve ser transcrita e colocada entre aspas, porque o que você está escrevendo não são suas palavras, certinho? São palavras do autor, e por isso deve estar aspiada e com a identificação da página de onde foi retirado aquele trecho. Se você não aspia as palavras do autor e nem coloca a identificação da página de onde aquele trecho foi retirado, isso é considerado plágio. E plágio, a gente sabe que é crime, então jamais você vai fazer isso. Então, você vai copiar de forma integral, sem nenhuma alteração, aquelas partes e aspiar e detectar a página de onde aquele trecho foi tirado, certinho? E é justamente isso que vai caracterizar o fichamento de citação. O fichamento de citação, ele se caracteriza por citações diretas. Citações diretas são aquelas onde é copiado de forma integral os trechos mais importantes que você detectar, aspiado e com paginação. Esse é o passo número 2 do fichamento, certo? Descrever essas partes de forma integral e identificadas. Elemento principal. O fichamento de citação, como eu falei anteriormente, ele se caracteriza por citações diretas. Portanto, você deve utilizar as palavras do autor e não as suas palavras, certo? Isso que é o fichamento de citação. Essas palavras do autor, justamente por ser do autor, da autora, dos autores, ela deve estar aspiada e com a identificação da página. Eu chamo isso atenção aqui porque é o que caracteriza o fichamento de citação, é um dos elementos mais importantes, certinho? Por isso que eu friso isso aqui. Recapitulando tudo isso que nós vimos aqui. Então, para elaborar o fichamento de citação, inserção da referência, que é regra geral para todos os tipos de fichamentos e outros diversos trabalhos acadêmicos. Leituras e releituras, depois destacando as principais partes que você detectar durante essas leituras e releituras, e depois transcrição dos principais trechos que você destacou de forma integral, com identificação e sempre aspiado. Não vamos esquecer. Todo esse processo, todo esse cuidado com referência, aspiação, das informações retiradas de forma integral, paginação, são normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e que você deve seguir, porque é isso que caracteriza o fichamento de citação. Essas são as normas da ABNT que determina aí os elementos para o fichamento de citação, certo? Então você deve atender essas regras para chegar aí ao que é verdadeiramente o fichamento de citação. Muito bem?